Reinaldo Azevedo e o Homem-Bomba em Brasília, principal tema aqui da nossa live. Muito boa visão do Felipe de 2013. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Sérgio Mota, parabéns aos dois. Parabéns a você, meu querido. Vamos lá contribuir com o canal, gente. Faltam 78 pilas de contribuição e vamos para a coluna do Reinaldo Azevedo para a gente entender o que está acontecendo nas investigações do tio França. A tese ridícula de que o Supremo Tribunal Federal e a PF anteciparam juízo sobre o ato do tio França. Vamos ler juntos aqui. Na sexta-feira, numa postagem do X, tratei de uma conversa torta que já se esboçava em certos setores da imprensa, segundo o qual Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, teriam se antecipado à investigação ao concluir que o ataque perpetrado por Francisco Vanderlei Luiz teria relação com o 8 de janeiro. Com todas as vênias, ou essa crítica é supinamente burra, ou se trata mesmo de má fé. Sabem como é. Parecia que tudo caminhava bem com o, como chamar, resgate da imagem de Bolsonaro para o lado benigno da força. E aí vem essa coisa de desarranjar tudo. Levou menos de 72 horas para que o Supremo deixasse a condição de alvo de um ataque mal sucedido para começar a levar bombas de impostura. Caramba, eu perdi essa. Quer dizer que o 8 de janeiro agora virou um tipo penal? E ninguém me avisou? Votou-se acréscimo ao Código Penal ou lei específica em que se lê algo mais ou menos assim: praticar coisas semelhantes aos atos do 8 de janeiro de 2023, havido na Praça dos Três Poderes, ou com eles relacionados, pena de X a Y anos, é sério? Bem, então cometeram erros terríveis não apenas Moraes e Rodrigues, mas também o presidente do Supremo, Roberto Barroso, e o decano do tribunal, Gilmar Mendes. Tenham paciência. O que todos eles fizeram por apreço aos fatos, de maneira explícita ou com evidências implícitas, mas não espúrias, em suas respectivas falas, foi ligar a ação translocada da quarta passada, a cadeia de eventos e as pregações que antecederam o ataque às respectivas sedes dos três poderes. Não se trata de saber, ainda que se devam apurar no detalhe eventuais ligações do tio França com os condenados ou réus do 8 de janeiro de 23, mas de constatar o óbvio. Os episódios, separados no tempo por 1 ano e 10 meses, têm a mesma origem. É óbvio, gente. É óbvio que tem relação. As mensagens e rastros deixados por Francisco Vanderlei permitem concluir, e não se trata de uma imputação penal, que as decisões que tomou são manifestações tardias de um mesmo entendimento sobre o processo eleitoral de 22. As consequências penais que colheram os atores da barbárie de janeiro passado e o inconformismo com a atuação da justiça, as objeções às respectivas falas dos ministros do Supremo e do diretor-geral da Polícia Federal são de tal sorte exóticas que nem erradas elas conseguem ser. São só a exceção de tanto mais fel contra o Supremo, no caso potencial vítima da agressão. As consequências só não foram absurdamente mais trágicas do que aquilo que se viu, porque o tio França não conseguiu entrar no Supremo e porque os policiais, depois, durante a investigação, tomaram os devidos cuidados. Ele tinha feito de seu próprio corpo e da sua casa que alugou armadilhas mortais. Foi desastrado, sim. Felizmente, nem por isso manso. Sem treinamento adequado e escolhas corretas, os policiais teriam morrido na operação. Nota à margem, tudo indica que Daiane Dias, ex-mulher de Francisco Vanderlei, botou fogo na casa do ex-marido. Ela foi resgatada do local da manhã de ontem com queimaduras por todo o corpo. Eis outra investigação que tem que ser feita com cuidado. Ela concedeu uma entrevista na quinta passada, comentei na Band News FM e na Band News TV que eu estranhei duas passagens de sua fala, além de uma calma perturbadora. Pergunta o repórter. Ele falava que ia matar a gente se matar e ela não. Gente, não. Falava em matar o Alexandre de Moraes e sorriu levemente. Insiste o repórter só o Alexandre de Moraes? Ao que respondeu, e quem estivesse perto naquela hora. Disse ainda que o plano existia desde o resultado da eleição de 22 e concluiu, ele não se mataria, ele jamais tiraria a vida dele, a não ser que tivesse cumprido o objetivo dele, matar o Alexandre de Moraes. Isso aí eu sabia. Então, se ele morreu em vão, não levou ninguém, é porque descobriram o que ele ia fazer, meus caros e minhas caras.
Minimização da barbárie e do risco. Quando me lembro da barbárie inédita contra os poderes da República, tem apenas 1 ano e 10 meses, mas me espanta certo esforço para minimizar a gravidade tanto daqueles episódios como da ocorrência de agora. Pior, ao inventarem uma antecipação de juízo de Moraes e de Rodrigues sobre o caso recente, há um esforço evidente de responsabilização da vítima. É espantoso isso. Por que isso é assim? Eu não tenho como investigar a fundo das consciências. O que eu vejo de modo nítido e inequívoco é um esforço de certos setores em transformar o golpismo de Bolsonaro e de sua turma num dos modos de ser da política. Assim haveríamos de nos acostumar com isso. De sorte das ações tipificadas como crimes do Código Penal passariam a ser, assim, um novo normal. Bolsonaro, na sua campanha em favor da anistia para os golpistas e para si mesmo, até nos convidou em artigo a aceitar a democracia, né, meus caros? Vamos lá, gente, superchats, pix, contribuições, ajudem com o canal que é muito importante, meus caros. Nas redes sociais, vocês já devem ter constatado, o bolsonarismo resolveu minimizar também o ataque de agora. Se o 8 de janeiro de 23 não passava de inconformismo de um grupo de tios e tias armados apenas com a Bíblia e a bandeira do Brasil, como dizem eles, o de agora foi só coisa de um lunático que resolveu manipular fogos de artifício. Tudo bobagem, sem importância. Sabem como é? Como as PMs não aderiram ao golpe no ano passado, e esse era o plano, e como o tio França não conseguiu entrar no Supremo Tribunal Federal. Então nada aconteceu. Tratar-se-ia apenas, sei lá, de um patriotismo meio atrapalhado. Como sabemos, um caminhão-tanque não explodiu nas imediações do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 22. Sim, véspera de Natal, porque o detonador da bomba que foi acionado falhou. Os minimizadores do golpismo precisam fazer de conta que os golpistas são inofensivos para sustentar as suas teses furadas. Desarranjou tudo, outra conversa fora de foco, mas não de má fé, é a história de que Francisco Vanderlei enterrou de vez as chances de uma anistia, inclusive para Bolsonaro. Deixem que eu lhes diga, isso nasceu morto, jamais passaria no Supremo. Mas é claro que as pessoas podiam e ainda podem sonhar com o impossível. Não se enterrou o que enterrado já estava. Vamos lá, meus caros, minhas caras, vamos seguir aqui Cláudio English, Sérgio Mota, vamos lá para a gente seguir aqui, o golpe de 2016, ninguém foi punido, a tentativa de golpe tem que ter punição, exatamente, Francisco Valmir. Vamos lá, gente, vamos contribuir aqui com o nosso canal, precisamos de 78 pilas, muito obrigado pela grande audiência de hoje de manhã, que está sendo maravilhoso aí a presença de todos vocês, meus queridos. Não se enterrou que enterrado já estava, mas é certo que desmoralizou a tese falsa de que o ataque de 8 de janeiro de 23 foi só surto de pessoas destrambelhadas. E pôs uma irrupção própria de um momento que colheu doces, pais e mães de família, alguns com Bíblia, de que não há nenhuma chance de recidiva, de que existem evidências de que os novos inconformismos, estimulados pela constante pregação contra o Supremo, possam resultar em outros atos violentos. Como se vê, essa tese que circula muito em alguns setores da imprensa, e daí o papo furado de que o Supremo Tribunal Federal deveria começar a recuar, foi desmoralizada. Enquanto permanecer o clima de caça ao tribunal, com a intenção de caçar os magistrados no futuro, e enquanto se incentivar o ódio à corte, por ela se antever a cumprir o papel determinado pela Constituição, esse risco estará presente. Daí que, no dia seguinte ao ataque de Francisco Vanderlei, Bolsonaro tenha escrito essa pérola num texto intitulado Pela Pacificação. Já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais do que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação. Não é preciso ser muito bidu para perceber que o ex-presidente atribui o ato criminoso a um momento em que o país não estava cultivando um ambiente adequado de diferentes ideias. Daí que ele pregue a sua volta, meus caros e minhas caras.
As críticas a Alexandre ignoram, inclusive, que a fala do ministro foi posterior à diatribe do ex-presidente. A síntese da fala dos magistrados é essa: não existe pacificação sem respeito às regras do jogo, ou o que se pede é que a democracia aceite as imposições do crime. Bolsonaro na cadeia, Xanda, é isso aí. Encerro. Inexiste no Código Penal a figura do crime do 8 de janeiro de 23, aquele que foi o episódio em que as pessoas incorreram em crimes. Também inexiste o crime do tio França. Ele tentou incidir ou incidiu numa penca de atos muito mais graves, não terá como pagar, como se sabe. Tanto os eventos de há 1 ano e 10 meses, como os de quarta-feira passada, nasceram de uma mesma exortação. Destruam as instituições porque nós estamos certos. Se não for assim, não alcançaremos os nossos objetivos. E o lugar dos que atuam desse modo é a cadeia, não tem como ser aceitos no pacto democrático. Ademais, escrevem o que não fazem para tentar enganar e não escrevem o que fazem para não deixar provas. Caem na conversa dos distraídos, caem nas conversas distraídos ou os coniventes com esse crime em curso. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.